Sou diretor técnico e também responsável pela área de treinamento e qualidade da DC. E aí quero dar as boas-vindas a todos. Nesse ano, em particular, a DC está abrindo essa frente com mega projetos, né? Nós tivemos um curso de gerenciamento de riscos de megaprojetos, com um resultado muito interessante no começo do ano, e depois em diversas empresas que trabalham com megaprojetos. E aí, dando continuidade a essa linha, né, de atuação, essa dedicação que a gente está dando mais a esse tipo de projeto, convidamos aqui o Vladimir, o nosso amigo Vladimir Araújo, para passar pedacinho dessa noite, comecinho dessa noite conosco, tratando também do tema. Então, seja bem-vindo, Vladimir. Boa apresentação. Opa, tá no mudo, meu querido. Desculpa, pronto. Beleza. Agradeço a introdução, muito obrigado, todos muito bem-vindos. Eu gosto sempre de começar pontualmente. Afinal de contas, que tipo de planejadores de projetos seríamos se a gente já começasse as nossas apresentações com atraso? Pessoal, eu queria que vocês parassem hoje para pensar comigo quais são os principais desafios, como é que funciona na teoria a diferença de um projeto comum para um mega projeto. Como é que a gente pode vencer esses desafios? E eu falo que é igual, porém muito diferente. Sabe aquela do copia, mas não faz igual, é igual, porém diferente? Funciona do mesmo jeito aqui na questão de mega projetos. Uma das principais pontuações que eu faço é na subdivisão desse projeto. Quando a gente fala em projeto, a primeira coisa que vem na mente da gente é cronograma. E aí eu costumo falar que cronograma talvez seja o documento mais importante e a principal saída de um planejamento. Mas ele está longe de ser Olha só. um único clica documento, né? E aí, em virtude disso, a gente aqui na DC resolveu mostrar um pouquinho de como é que funcionam os projetos, de como é que a gente leva esses desafios e como é que a gente, então, trata um por um. Falando um pouquinho aí da DC, dos números que contam aí a nossa história, são mais de 30 anos, mais de 35 anos, na realidade, de gestão de projetos, de pessoas. A gente tem aí uma equipe bem consolidada, bem forte, bem experiente. São mais de 150 mil horas por ano em serviços prestados. Isso mostra aí a quantidade de profissionais engajados, a quantidade de clientes atendidos. Mais de 85% da nossa carteira estão aí entre as maiores empresas hoje do Brasil. É um público bastante diversificado, né? A gente aí tem hoje mais de 1 bi de reais em carteiras de projetos atendidos pelos nossos times. E, como empresa, a gente está aí com uma aprovação maior, superior a 90% no Glassdoor, o que indica que a gente tem profissionais felizes trabalhando com a gente. Bom, para entender um pouquinho de como é que a gente faz essa gestão, de como é que a gente se reúne com os nossos clientes, como é que a gente literalmente integra esses times, hoje a gente tem uma gama de profissionais como eu, como o Fabiano, a Évila. A gente tem uma série de profissionais multidisciplinares, cada um na sua área de especialidade, geralmente são referências dentro do setor, todos eles atuantes. Vários de nós somos professores, eu ainda estava brincando agora há pouco com o Fabiano. Essa semana, por exemplo, estou dando aula a semana inteira, né? O Fabiano também estava dando aula semana passada. Semana que vem eu acho que ele vai dar aula de novo, enfim. Então são profissionais que têm uma expertise, uma experiência muito grande dentro do mercado. E além da atuação dentro do mercado, a gente também tenta passar um pouco desse conhecimento, integrar e entregar um pouco disso para o mercado, para que eles possam também perceber. E uma dessas coisas que a gente faz, por exemplo, é a avaliação metodológica, a implantação de um PMO, de um VMO, porque hoje a gente fala muito em valor, e às vezes as pessoas ficam assim, é só mais uma mudança de nome, é só mais um nome bonitinho para o que era a antiga gestão de valor. Só que na realidade a percepção é um pouquinho diferente. A gente mostra, como eu vou mostrar aqui para vocês hoje, um pouco da diferença que é entregar um projeto e entregar valor com um projeto. Ninguém faz um projeto por fazer,
Bora lá fazer um carro novo numa indústria automobilística. Vamos entregar uma planta nova no óleo e gás. Vamos entregar um porto novo. Não, isso tem um porquê. O cliente que nos contratou, né, nos contratou para desenvolver um projeto com uma visão. E essa visão tem um motivo. Então ele vem com a gente para fazer um outsourcing, vem solicitando uma consultoria, ou como aqui agora, por exemplo, uma educação corporativa, isso tem um porquê. E aí a gente entrega, não é só um outsourcing de um profissional, a gente entrega para vocês um profissional capacitado naquela expertise, inclusive que possa agregar alguma coisa, levar valor para aquele projeto. Senão a gente vai ser só mais um colocation de profissional, como uma dezena de outras consultorias que existem por aí. E o braço de educação é um braço muito forte, o nosso. A gente tem parcerias muito fortes com institutos de projeto, com PMI, enfim, com uma série de instituições, exatamente para mostrar que não é só a consultoria, só o outsourcing profissional, só a entrega dos projetos, mas a gente também tem um legado que a gente construiu e ainda tem também toda uma história que a gente quer construir com profissionais que estejam aí capacitados para continuar essa história já de mais de 35 anos da DC. Falando rapidamente aí sobre mim, já estou aí com mais de 20 anos, na realidade 26 anos aí de experiência, principalmente nessa área de projetos e gestão. Comecei desde muito cedo na construção civil ainda, passei por óleo e gás, passei por indústria, por mineração. Eu atuo principalmente em megaprojetos relacionados a óleo e gás e mineração, tendo passagens, inclusive recentes. Agora em maio entreguei um projeto para a Anglo América. É, tem 3 semanas agora para Gasmig. Estou em um outro grande projeto agora que ainda não é possível ser mencionado na área de infraestrutura dentro do Brasil. E já desde o início dos anos 2000, coleciono em uma série de certificações profissionais nessa área de tecnologia e engenharia, tá? Atuei e ainda atuo como professor em algumas instituições, as mais recentes são IPOG, a UNO Chapecó. Eu vi que tem gente aí do Pinhalzinho, Santa Catarina. Dou aula na UNO Chapecó aí presencialmente. Dou aula pelo Senai Cimatec, sou professor convidado, aí está o FMG, mas estou como professor convidado também na Universidade Federal de Pernambuco. Enfim, tenho aí uma experiência bem grande nisso daí, tá? O que a gente vai ver hoje, pessoal? Basicamente, qual que é a diferença entre eu simplesmente gerir um projeto ou um mega projeto? O que significa gerir um mega projeto? Quais são os desafios comuns na prática? Ou seja, qual que é a diferença entre um cronograma, um orçamento, um escopo de um projeto comum para um grande projeto, tá? Existe diferença? Sim, existe. E como é que ela é? É uma diferença absurda. Vocês vão ver aí agora. Quais são as lições aprendidas? Recentemente eu fiz até uma publicação sobre isso. Quais são as lições aprendidas e quais são as estratégias mais eficazes para essa condução? Algumas delas, infelizmente, a gente aprende na marra, porque a gente aprende, a gente tem uma série de instituições como o próprio PMI que ensinam a gente a trabalhar com projetos, entregam para a gente melhores práticas, às vezes algumas metodologias, como o CII também com a WP. Mas apesar disso, eles não ensinam para a gente como a gente gerenciar um mega projeto. Apesar de tudo nos direcionar para isso, a prática é um pouquinho diferente, né? E a gente vai ter algumas perguntas e respostas que a gente vai abrir aí conosco e com vocês. Eu costumo fazer uma provocação bem interessante. Eu costumo classificar a gestão de projetos em 3 fases, tá? A gestão de projetos for dummies, que é aquele pessoal que ainda está em busca do que é um PMI, achando que é uma metodologia de projeto, por incrível que pareça. Para aquelas pessoas que ainda acham que MS Project é uma gestão de projetos, não é uma ferramenta de gestão, não é uma ferramenta de cronograma. Eu tô auxiliando essas pessoas nesse upgrade. E aí a gente pula para a gestão de projeto for Padawans. Para quem não sabe, né? Padawan é um aprendiz de Jedi. A gente costuma falar que é aquele cara que está aprendendo para ser um mestre Jedi, um mestre da arte, do domínio, da força, né? E aí eu costumo brincar o seguinte: olha, o pessoal que já está nessa gestão dos Padawans, eles têm uma gestão de projetos mais visual,
tem um apelo mais visual. Eu até coloquei aí, ó, passo 1, passo 2, passo 3, enfim. Existe um passo a passo sobre como gerir projetos. E aí, normalmente, o pessoal confunde as melhores práticas e as metodologias. E, mesmo assim, existe um grande apelo, por exemplo, quando a gente fala dessa gestão visual, um grande apelo para gráficos, que são lindos, magníficos, mas na maioria das vezes são gráficos muito simples, igual a gente tem aí, graficamente, visualmente, a gente está montando um aviãozinho de papel. São 6 passos simples, o resultado é simples, ele entrega o que ele promete, mas ele fica por aí e nem sempre, ou quase nunca, isso vai se encaixar quando a gente sai daquele mesmo projeto. Quando eu falo sair daquele mesmo projeto, assim, não é falando que todos os projetos são pequenos ou qualquer projeto é pequeno, não. Mas gerenciar, por exemplo, uma unidade de refino dentro de um complexo petroquímico é muito diferente. Gerenciar a montagem de um flare ou a montagem de uma tubulação de óleo dentro de toda uma refinaria é completamente diferente. Eu falar, por exemplo, de construção do mole norte, do mole sul, de um cais em um porto, é muito diferente de eu literalmente gerenciar o projeto de construção de um porto como um todo. E eu tive, graças a Deus, o prazer de poder trabalhar desde o início na construção do Porto do Açu, do antigo Compérgio, que agora já até esqueci o nome dele, de obras como a FIOL da Integração Oeste-Leste da BAMIN, de uma usina de beneficiamento de minério do zero, era tudo mato. Lembra quando a gente tem aquela expressão, quando eu cheguei era tudo mato? Então, assim, eu aprendi na marra essas lições quando eu estava saindo exatamente da gestão de projetos for Padawans para a gestão de projetos level Jedi. Para quem não sabe o que é Jedi, eu sou fã de Star Wars, eu tenho várias tatuagens sobre isso. E a gente fala que os Jedi costumam ser aqueles mestres que já têm um domínio da força, um domínio da gestão absurdo. Alguém quer falar alguma coisa? Parece ter um microfone aberto. Não? Fechei. Ah, o pessoal, se quiserem, é só levantar a mãozinha, o pessoal vai falar. A gente vai ter uma sessão de perguntas e respostas, mas não tem problema não, tá? Se vocês quiserem conversar a respeito, não vai ter problema nenhum. Então, enfim, tem uma coisa, deixa eu só ver se está ativo. Deixa eu pegar a canetinha aqui, ó. Pronto. Canetinha ali. Opa. Caneta. Pronto. Epa, vamos lá. Quando a gente fala da gestão de projetos Level Jedi, a intenção é que a gente monte, por exemplo, uma nave igual essa daqui. Estou falando então de um projeto aí bem grande, bem complexo. Qual é a diferença da gestão do projetos para a gestão do megaprojetos? Ela começa aí. Quando a gente fala da gestão de um projeto, eu tenho aí pequenos pacotes separados em pequenos silos, como é o caso disso daqui, por exemplo. Então, eu tenho um pacote, 2 pacotes, 3 pacotes, e aí eu tenho os pequenos silos. Normalmente, eles são unidisciplinares. E cada um desses pequenos pacotes tem um pacote maior, faz parte de um pacote maior. Ah, Vladimir, mas isso é a gestão tradicional. Sim, isso é a gestão tradicional do projeto. Qual que é a diferença básica para a gestão dos megaprojetos? Bom, a gente costuma fazer a utilização de frameworks, de metodologias que muito diferente do que a maior parte das pessoas, principalmente aqueles profissionais que estão iniciando agora na gestão de projetos, acredita? Vamos lá, eu tenho uma certificação PRINCE2, eu tenho uma certificação PMP, eu estou pronto para o mercado. Tá, a gente sabe que você passou por uma certificação magnífica, por uma certificação extremamente puxada, mas é preciso você entender que, querendo ou não, a experiência faz uma diferença. E você ter o apoio de métodos, ferramentas e processos, e integrar isso nas entregas, eu costumo fazer esse joguinho de palavras, integrar na entrega faz uma diferença enorme, tá? E aí eu me apoiei muito, por exemplo, no CI, aí no Construction Institute, tá? É um instituto que define a AWP como um fluxo geral de processos. Como assim, Vladimir, um fluxo geral de processos? É muito parecido com o que a definição geral, é muito parecida, por exemplo, com o que é a definição do próprio PMI. A forma como funcionar, vocês vão ver daqui a pouco, a forma de funcionamento é muito parecido como é o funcionamento no FEL,
não sei se vocês conhecem o FEL Front-End Loading, é uma outra metodologia. Aliás, foi inventada pela DuPont há muitos anos atrás, mas não é bem a DuPont mais que detém ela. Existe uma outra empresa que gerencia, né, essa metodologia. Como a WP também não foi uma invenção do CII, mas é o CII quem cuida hoje desse framework, dessa metodologia, tá? Bom, qual é a diferença básica do AWP para as melhores práticas do PMI, ou para o Prince2, ou para qualquer outra metodologia? Vamos parar um pouquinho e pensar nas metodologias ágeis. Quando a gente tem as metodologias ágeis, a intenção é dividir isso no menor pacote possível para que isso seja feito de uma forma extremamente independente, extremamente autônoma e extremamente rápida. O AWP, ele faz pequenas divisões de pacotes que podem trabalhar também de maneira independente, mas jamais de maneira desintegrada. Isso faz parte de alguma coisa maior. Eu tenho uma autonomia, eu tenho uma divisão minúscula, ou seja, a coisa pode chegar até o micro, mas aquilo faz parte de uma coisa muito maior. Basicamente, eu vou englobar aí todo o meu pacote EPC, na realidade é PCM, tá? Engenharia, Procurement, Construction e também o Management, tá? Começando aí, basicamente, a partir de um planejamento inicial, de uma engenharia conceitual, para chegar até aquela engenharia executiva, o as-built, o detalhe do detalhe, se for o caso. Os profissionais que trabalham comigo, inclusive, fazem uma espécie de adaptação. A gente, inclusive, está sofrendo aí uma mudança no PMBOK, no PMI agora com o PMBOK, na versão 8, em que a gente vai cada vez mais deixar de falhar em melhores práticas ou metodologias ágeis ou isso ou aquilo, para ir para uma metodologia, para um processo que seja adaptável. Ou seja, a gente não vai ter um framework único, a gente não vai ter uma metodologia única, a gente vai adaptar isso conforme a necessidade daquele pacote, daquela entrega que a gente está fazendo ali naquela hora. E o AWP faz isso muito bem. Diferentemente da engenharia de silos, a gente que divide o trabalho em grandes silos e a gente pega aquele pacotão completo, o AWP, ele não faz bem uma divisão por silos, mas ele faz uma divisão, igual eu falei, de pacotezinhos autônomos bem pequenininhos que fazem parte de um pacote maior ou que se integram literalmente com um pacote maior. Como eu falei, a engenharia tradicional, por padrão, ela entrega para a gente silos de construção, ou seja, silos multidisciplinares. Eu pego uma determinada área, uma determinada parte do meu projeto e desenvolvo aquilo de maneiras multidisciplinar. Para quem trabalha com BIM, por exemplo, eu vou construir um complexo hospitalar. Então, eu vou pegar, por exemplo, a área de internação, a área de consultas, a área de triagem, a área. Eu vou dividir esses pacotes, eu vou desenvolver tudo aquilo em silos, modular. É bacana, é interessante, funciona. Não vou falar que não funciona, funciona. Só que agora imagina você pegar isso para um complexo petroquímico do tamanho que é o Copérgia, que é do tamanho de uma cidade, de um porto do Açu. Poxa, Vladimir, só funciona para megaprojetos? Aí que vem o bacana. Não funciona só para megaprojetos. Projetos pequenos também eles vão fazer uso muito bem disso. O Gerson está aqui, ele está fazendo parte até de um treinamento sobre isso. A gente vai ter uma turma agora em outubro de novo. A gente vai ter um treinamento sobre isso. Mas o interessante é que a gente vê como as coisas pequenininhas, cada atividade daquela pequenininha que a gente faz, ela tem um porquê dentro de um pacotinho cada vez maior e a gente vai encapsulando aquilo para que aquilo se torne uma coisa muito maior, não necessariamente em forma de silo, mas como que cada etapa, um único parâmetro de projeto pode fazer parte ou pode fazer a diferença em todo um projeto, todo um silo de projeto. Evelyn, eu não sei, você está por aí com a gente? Evelyn? Certamente está aí, Eve. Tá. Pode falar aí, pode Não, ajudar? na realidade, eu ia perguntar: os participantes conseguem abrir o áudio? Conseguem. Conseguem? Gerson, você tá por aí? Estou por aqui. Tá por aí. Gerson, o que você ouviu nesse último sábado? Ouviu não, né? O que você fez? O que você sofreu nesse último sábado na prática? Muita coisa. Muita prática de parametrizar, né, o BIM. Primavera com
no Navisworks. A gente está Isso. preparando tudo para mostrar no BI. No Então BI. Qual que seria a grande vantagem que você vê da gente pegar esses pequenos pacotinhos, uma coisa tão micro como um parâmetro, aonde que isso vai fazer uma diferença, por exemplo, lá no BI, na gestão de um projeto absurdamente grande, já que um parâmetro é uma coisa tão pequenininha dentro do projeto? Fale o seu áudio para mim, desculpa. Tá, vamos lá. Você estava falando, por exemplo, da questão da parametrização dentro do projeto lá do BIM, que vai casar com o planejamento lá no Primavera, por exemplo, que vai ser exibido lá numa simulação construtiva no Navisworks, para depois você ter acesso a essa informação lá no BI. Vamos até mudar um pouquinho, vou até mudar um pouquinho a minha pergunta, já que você não ouviu a primeira vez. O que você espera pegar uma coisa tão pequenininha como um parâmetro desse para jogar lá dentro do BI, dentro da tua experiência de projeto? O que você espera? O que você está vendo disso que você pode utilizar? Qual é a vantagem que você vai ter em cima disso? A grande vantagem, conforme você mesmo disse, que a gente pode errar no papel, a gente pode errar no desenho, qualquer interferência que possa ter antes de construir, a gente consegue visualizar tudo nessa parametrização de todo o processo. Isso, muito obrigado. O que eu quero dizer com isso, gente? Quando a gente. Obrigado, viu, Gerson? Quando a gente Nada. tem aí uma engenharia tradicional por silos, a gente. Vou pegar um processo simples de engenharia, tá? A gente vai lá, desenvolve aquele projeto, aquele pedacinho do hospital e tal, faz a análise de interferências dos clashes, por exemplo. Perfeito. Legal. E aí fechei aquilo ali. Vou fazer a mesma coisa para o outro pacote, para outro pacote, para outro pacote, por silos, enfim, fechei isso. Tradicionalmente, em tese, tá tudo ok. Só que quando a gente começa a juntar o quebra-cabeça, a coisa começa a ficar complexa de novo. Tipo, poxa vida, eu achei que esse projeto estava numa coordenada e eu estou vendo que está em outra. Eu achei que essa informação era padrão para todo o meu projeto. Eu estou vendo que não é. Por quê? Eu estou lidando com equipes multidisciplinares de fornecedores diferentes. A gestão do megaprojeto, ela começa por aí. Eu tenho vários fornecedores que precisam falar a mesma língua e sem necessariamente que um interfira no trabalho do outro, mesmo que eles tenham interdependência. O AWP, por exemplo, vai chegar aí com essa mesma pegada. A diferença é que eu vou me preocupar com o micro lá do final para trás. Como assim, Vladimir? A gente vai planejar de trás para frente. Deixa eu falar um pouquinho de como é que isso funciona. Ninguém aqui está reinventando a roda. O AWP, o pessoal do FEL que me desculpe, os mais puristas do FEL que me desculpem, mas o AWP é uma evolução do FEL. A gente tem os portões de validações, a gente tem, por exemplo, o comissionamento, o ramp-up de uma planta, de uma unidade fabril, enfim, não importa de qual projeto. A gente tem um projeto entregue. Ou, para quem tiver, às vezes, dificuldade de enxergar uma fábrica inteira, a gente tem a nossa casa. Ninguém imagina, quando está construindo a casa, ninguém imagina a casa assim, eu vou imaginar a escavação, depois eu vou imaginar a armação, a forma, a concreta. A gente não imagina assim. A gente imagina a casa pronta. Então a gente imagina o nosso projeto pronto, a gente imagina a nossa unidade fabril pronta. Como é que eu faço para entregar esse ponto aqui? Ah, eu preciso do equipamento. Eu vou precisar. Opa, mas o equipamento ele vai vir inteiro ou em partes? Ah, ele vai vir em partes. Ah, legal. Mas espera aí, essas partes cabem num caminhão? Eu vou conseguir içar essa parte enquanto eu estiver trabalhando nesse outro equipamento aqui do lado? Eu começo a literalmente pensar de trás para frente. E esse pensar de trás para frente me traz uma série de desafios e atribuições que, de novo, ninguém reinventou a roda. Mas a gente pode fazer isso usando três papéis-chave, vamos colocar assim, tá? São três figuras importantes nesse processo. O gerente de projetos, que é o nosso AWP Champion, o Information Manager, que é aquele cara responsável, por exemplo, o fornecedor A está seguindo os mesmos padrões que o fornecedor B. As informações que o fornecedor C e D estão colocando no nosso CDE, elas estão dentro do que foi esperado? O fluxo está seguindo como deveria seguir? As aprovações estão dentro do que a gente estava esperando? Então, isso é um problema do Information Manager, né? E aí a gente tem um outro cara que é extremamente importante, que é o meu Workforce Planning Coordinator. Quem que é esse cara?
é aquele cara que fica lá em campo. É aquele cara que sabe todos aqueles probleminhas que vai acontecer e avisa para a gente desde o primeiro dia, mas que em metodologias tradicionais ou empacotamentos tradicionais, engenharia de projetos tradicional, normalmente é negligenciado do tipo, cara, calma, a gente vai chegar lá na hora a gente vê. Ou, puxa, o Fabiano falou que vai dar esse problema aqui, rapaz. É melhor não desacreditar o Fabiano, não, que ele já tem 238 anos, 237 meses, 432 horas, 3 minutos de experiência. Deixa eu anotar aqui como risco e eu pego aquilo e guardo, tá? O Workface Planning no AWP, por outro lado, é aquele cara que está o tempo todo puxando o meu champion e puxando o meu information manager, falando assim, cara, tô vendo essa informação aqui nesse modelo federado, tá em desacordo com o que eu tô vendo lá no campo. E aí entra aquilo que o Gerson falou. O Workface Planning, que é aquele engenheiro de campo, vamos colocar dessa forma, ele está o tempo todo vendo a engenharia acontecer. Sabe aquele cara que dá pitaco o tempo todo na engenharia? É esse cara. E é esse cara que vai ter autonomia para dar esse pitaco. Por quê? Esse cara é aquele cara que está lá em campo, vendo as coisas acontecerem, vendo os problemas acontecerem. Esse cara vai chegar para o Information Manager e falar assim, Information, o IM, eu estou com esse problema lá no campo. Essa informação que você me deu está chegando lá no campo, e observem isso que eu falei. Está chegando lá no campo, mas ela está chegando diferente. A informação está mesmo diferente? Ou eu que estou interpretando errado? E aí o Information Manager vai virar e falar assim, o AWP Champion, ou resumindo, gerente do projeto, tem alguma coisa que não está certo. Algo de errado não está certo. O que isso quer dizer? Alguém está com alguma informação que está desencontrada. Essas três figuras vão se reunir e vão arredondar, vão aparar as arestas e aí vão chamar de novo o Workface Planning Coordinator, que não é na realidade um só, né? São vários. São os caras responsáveis pela frente de trabalho e vão colocar eles inteirados de novo. O bacana disso é que é o seguinte: cada WPC, né, Workface Planning Coordinator, cada engenheiro de campo, ele tem a sua especialização, ele tem a tua frente de trabalho, ele sabe o que ele tem que fazer naquilo ali. E ele sabe quais são as restrições que ele vai encontrar já lá na frente. Quando ele começa a falar isso desde trás, a gente começa a simular aquilo, e é assim que a gente faz na gestão dos grandes projetos, dos megaprojetos, a gente começa a simular aquilo e a gente começa a ver os problemas acontecerem, começa a ver os erros acontecerem no digital. E aí vem de novo aquela afirmação que ele falou. Quando a gente erra no digital, a gente erra no papel, é mais barato do que a gente errar na vida real. A gestão, nesse caso, ela é compartilhada, vamos colocar dessa forma, entre várias frentes de trabalho com os meus Workface Planning Coordinators, ou seja, com cada engenheiro de campo, porque ninguém melhor do que aquele cara que está em campo para falar onde que está o problema. Esse cara vai se reportar um ponto de contato único, que é o Information Manager. Ele não tem responsabilidade de gestão, ele não tem responsabilidade de validação de projeto, mas ele tem responsabilidade de consolidar essas informações e de travar o gate. Olha, ninguém vai dar um passo adiante porque eu tenho uma restrição. E vai chamar o AWP Champion, que não tem que saber de tudo, igual o gerente de projeto, mas ele tem que saber quem sabe. E aí o gerente de projeto, o AWP Champion, vai falar assim, puxa vida, esse processo aqui, ó, tá com fornecedor A. Essa interface que você está me falando aqui, OIM, é entre o fornecedor A e o C. Então, vamos botar o A e o C para conversar. Se o A e o C chegarem à conclusão de que o D é que está errado, o D será chamado à mesa para falar, D, você está equivocado com essa informação. Se eles acharem que o B deve ser informado, assim será feito. Existe toda uma matriz de rastreabilidade para eu saber com quem está aquela informação, quem precisa ser informado daquilo e quem é também que precisa ser consultado ou dar a opinião dele, precisa aprovar aquela informação, tá? Como é que normalmente eu faço isso, tá? Bom, de novo, eu não me apoio em uma metodologia, eu não me apoio em uma ferramenta, eu não me apoio em um processo. Eu vou usar aqui o PMBOK, vou ainda usar a sétima edição, óbvio que a sexta já está ultrapassada e a oitava ainda não chegou. Mas eu vou falar o seguinte, o tailoring, né, do guia PMBOK, ou aquela parte dos 8 princípios, dos 8 domínios de performance aí dos stakeholders, me diz que o tempo todo tem que consultar essas pessoas, né?
Aqui a gente não dá uma atenção maior a um ou outro princípio. A gente não dá atenção a uma ou outra entrega em função das outras, tá? O que a gente dá, na realidade, é atenção a um fluxo, a um processo que deve acontecer de forma clara. Se eu tive um problema apontado por um workplace planning, por aquele cara, aquele engenheiro de campo lá na frente, em que ele acha que uma restrição é, por exemplo, o meu suprimento não vai entregar o meu transformador a tempo, eu pergunto para ele por que que ele acha disso. Por que que você acha isso? Eu vou usar um caso real de um data center. Do ponto de vista de suprimentos, a gente estava com tudo em dia. Um ou outro suprimento que estava com uma previsão de atraso, mas dentro do tolerável. Daí um dos caras de campo chegou pra gente e falou assim: olha, eu acho que o pessoal da subestação não vai entregar, não. Como assim? Subestação, inclusive, não era nem nosso contrato, era um terceiro, um quarto envolvido nisso daí. Por que que você acha que a gente não vai conseguir ligar o data center nessa parte? Cara, o transformador não vai entrar. Não vai por quê? E aí a gente resolveu revisar os projetos de engenharia que ele estava falando. Esse cara que estava em campo todo dia e já tinha visto outras obras de data center, ele já tinha visto outras obras de subestação, achou que a inclinação daquela rua estava muito alta e que o encontro dela com o nosso piso também estava muito forte. Resumindo, vamos pegar o projeto de engenharia e vamos literalmente fazer a simulação de tráfego, sem falar o nome das empresas? Vamos. Quando a gente foi ver o caminhão que tinha sido contratado, que tinha um determinado comprimento, olha o nível de detalhe que a gente chega. Ele realmente, quando ele ia descer a nossa rampa para poder chegar no local correto, ele ia passar por dois grandes problemas. Primeiro, a primeira curva lá de cima, que a gente conseguia resolver. Mas a inclinação da rampa e o espaço que ele tinha para poder parar, a rampa estava muito inclinada, então ele ia literalmente ficar agarrado. Ele não ia conseguir descer direito, e mesmo que ele conseguisse descer direito, a gente ia ter um problema logístico que tinha muitos outros equipamentos aguardando para serem instalados, que estavam relativamente perto da subestação. Quem é que viu isso? O cara que estava em campo. Como é que ele reportou isso? Ele reportou que ele estava vendo uma restrição. Ah, mas o transformador ia chegar daqui não sei quanto tempo. Sim. O problema é que ele viu que a gente tinha tido problemas de chuva, então algumas escavações estavam com problema, algumas fundações estavam com problema para serem feitas. Assim sendo, ele estava prevendo um atraso em cascata. E lá na frente isso ia impactar ele, porque era ele o responsável por fazer as instalações elétricas e os primeiros testes com as HUs. E como é que eu vou fazer um teste com HU se eu não tenho, com as HU se eu não tenho energia ainda, se a planta não foi energizada? Então, o tempo todo que a gente se preocupa sempre com o que está por vir, aí a gente fala os 4W, por exemplo, LH, né, que são as 4 semanas para frente, 6 semanas para frente, 8, 12 semanas para frente, é esse tipo de preocupação com o startup daquela entrega que eu vou fazer, é que diferencia também a gente daquela engenharia tradicional, onde eu estou preocupado com a entrega do projeto. Aqui eu fico preocupado com cada microentrega e qual é o impacto dessa microentrega no restante do projeto. Vou dar um outro exemplo que pode ser considerado um exemplo bom. Vou fazer uma pergunta, qualquer um que queira responder, fica à vontade para abrir o áudio e responder. Eu orcei um projeto que vai ficar em US$ 1 milhão. E aí, de repente, eu descobri que eu posso entregar ele custando US$ 700 mil. Isso é bom ou ruim? Pode falar 10 de cada vez. Ninguém vai arriscar? Aquela resposta que todo advogado dá, depende, é a mais válida do mundo. A mesma coisa se eu falar assim, poxa, eu orcei um milhão e vou entregar com 1 milhão e 200, isso é bom ou ruim? A tendência é falar assim, poxa, se eu orçou em 1 milhão, está entregando com 700, é bom. Se você orçou 1 milhão e está entregando com 200, é ruim. Só que a gente vai perceber o seguinte, eu tenho aí 20% para mais e 30% para menos. Do ponto de vista de. Aí vamos pegar aí os domínios de performance do PMBOK. Quando a gente está falando de custo, por exemplo, eu tenho uma margem. O meu suprimento calculou, a não ser que eu tenha, por exemplo, o dólar tenha baixado muito e o suprimento era importado, aqueles 300 mil a menos estão muito abaixo do que a minha margem mínima.
que foi de 10%. Ou seja, se eu entregasse até 900 mil, estava dentro da margem mínima esperada pelos meus acionistas. Da mesma forma, eu tinha uma margem superior de 30%. Ou seja, se eu entregasse até 1.300.000, estava ok. Estava dentro do erro calculado, da margem de cálculo de dólar, da margem de cálculo de euro, seja lá do que for, de extensão de prazo, de multas, enfim. Então, 1.100.000, 1.200.000 estava dentro do que eu esperei. Então, qualquer coisa entre entre 900 e 1.300.000 está ok. Se eu entregar com mais de 1.300 ou abaixo de 900, tem alguma coisa errada. Como é que o AWP funciona em relação a isso? Bom, não existe só uma maneira de a gente fazer a mesma coisa. Uma das formas que o AWP encontrou da gente trabalhar isso é exatamente entender quais são as várias formas que nós temos de fazer aquilo. E aí a gente vai escolher as melhores maneiras de executar aquilo, preferencialmente ainda na fase de feasibility, ou seja, de avaliação, de viabilidade. E a gente vai levar aquelas propostas até a engenharia básica. Na engenharia básica, a escolha já está feita e não tem mais como mudar, a não ser que a gente tenha um risco absurdo de algo acontecer e aquela coisa vai acontecer. Aí a gente tem que ter na manga pelo menos mais uma alternativa de construir aquilo dali ou de fazer aquilo dali acontecer. Essa é uma das formas que a gente tem no AWP também de se diferenciar dos silos. Ah, Vladimir, mas gestão de riscos a gente também faz no projeto normal. Faz. Não vou falar mentira. Mas, em geral, na gestão de riscos comum, a gente tem os contingenciamentos, a gente tem a planilha de análise de riscos, a gente tem um plano de respostas a riscos, mas normalmente esse plano está integrado a uma solução caso a gente tenha aquele risco. Quando a gente fala de mega projetos, e aí com a WP entrando na jogada, o Advanced Work Package aí, é um empacotamento avançado de coisas que a gente tem para fazer. E esse avançado não é avançado à toa. Por quê? Eu tenho mais de uma alternativa caso eu precise avaliar, ou caso eu precise entregar. E aí eu tenho o peso daquelas alternativas na minha decisão financeira, eu tenho o peso daquela decisão no prazo, e tudo aquilo foi acordado antes, tá? Aí a gente vai para aquela figurinha que a maioria de vocês já conhece, ou provavelmente conhece. O meu Work Package, vamos falar assim, o meu WP, ele começa com Project Setup. E aí eu vou para um planejamento interativo e principalmente iterativo no Work Package, ou seja, na minha engenharia tradicional. Normalmente são pacotes iterativos, eu vou somando etapas. Na sequência, a gente vai pensar em pacotes de construção, em pacotes de engenharia, até aí, pacotes, Work Package, tá? Então a gente tem aí o nosso empacotamento normal. Essa é a que eu costumo chamar de Work Package, a minha engenharia tradicional. Qual é a diferença que a gente trata no AWP, que a gente costuma, inclusive, usar ele em grandes projetos? A gente tem uma diferenciação absurda que a gente tem também o meu IWP, por exemplo. Não é só isso não, tá, gente? Eu estou simplificando para a gente ser didático, porque eu tenho 1h30 para conversar com vocês sobre isso. O que que isso quer dizer? Bom, debaixo de todo esse setup meu aí, até que isso se transforme num Advanced Work Package, eu tenho todo um front-end planning, eu tenho toda uma engenharia detalhada, eu tenho todo um plano de construção, eu tenho todo um plano de comissionamento, ramp-up, que estão atrelados às minhas frentes de trabalho, ou seja, cada uma das minhas frentes de trabalho, que são aqueles meus IWPs, eles vão trabalhar de forma independente, mas sempre com um fim em mente, ou seja, cara, eu preciso entregar um hack de um servidor para um data center. Para eu entregar esse hack, a minha fibra de telecom tem que estar testada. Para a minha fibra de telecom tem que estar testada, eu tenho que ter alguma coisa elétrica para ela ligar. Eu tenho que ter uma redundância, porque eu vou desligar uma fibra e vou ligar outra. Eu tenho que ter uma redundância elétrica. Eu tenho que ter um ar-condicionado funcionando. Eu tenho que ter uma redundância para esse ar-condicionado caso ele fale. Então eu começo literalmente a pensar de lá para trás. Por isso a figura tradicional do Advanced Work Package que vocês conhecem é feita da forma como vocês estão vendo aí. Com todo um project setup, com planejamento interativo, com a divisão de pacotes, como a gente costuma fazer com a WBS, em pacotes de construção
né? E pacotes de disciplinas, porque isso acontece em silos, mas a gente não vê as frentes de trabalho, que é o meu Workplace Planning, que é o meu IWP. O meu IWP, ele dá uma atenção toda especial para a parte de construção, especificamente daquele ponto. Uma atenção toda especial, especificamente para o comissionamento, para os testes daquela frente, daquele item. Eu tenho toda uma preocupação em como é que eu vou dar um startup naquele item. E qual é o impacto daquele item em todo o restante. Poxa, Vladimir, muito bonitinho, eu já vi essa figura antes. Como é que ela funciona na prática? Então vamos lá. Imagina que isso daí, talvez alguns de vocês até conheçam esse projeto, imagina que isso daí é o projeto que você tem que fazer. Visão geral do projeto, beleza? E isso é uma das coisas, inclusive, que a gente está vendo, que a gente, de novo, vai ver para esse treinamento de mega projetos aí de outubro. Isso daí é a sua planta, é o seu project setup. Você sabe o que você tem que fazer. Inclusive, uma coisa interessante é que do lado esquerdo aí a gente tem uma área que está transparente, porque já foi previsto uma expansão. Mas por enquanto ela não é o nosso foco, porque a gente não vai construir. Ela é uma expansão. Tudo que a gente vai construir é essa área que está aí no meio com esses tanques em azul, a nossa área de distribuição, de carga, enfim. Esse é o seu project setup, essa é a sua planta, ok? Primeira coisa que a gente vai fazer é por onde que eu vou começar a construir esse negócio? Pensar no caminho lógico de construção. Preciso entregar um projeto livre de restrições. Então eu prevejo sempre o pior cenário. Eles costumam falar o seguinte, Vladimir, você é praticamente o cavaleiro do apocalipse. Sim, eu prefiro tocar a trombeta do apocalipse e ficar amarelo agora do que ficar vermelho depois. Então eu mostro todas as restrições que eu tenho agora, antecipo todas as restrições agora, o que eu posso errar no digital, errar no papel, do que tocar a trombeta lá na frente e falar assim, cliente, você vai ter que desmanchar todos esses tanques aqui do meio, porque a gente esqueceu de colocar a tubulação que vai lá para o final. Então, essa é uma das coisas que a gente faz. Mas, enfim, eu vou começar a fazer um planejamento estratégico, um planejamento lógico, literalmente, lógico, de como é que eu vou construir. Então, eu vou dividir isso daí em grandes áreas. Por exemplo, a expansão em verde. Por exemplo, a minha construção prioritária em azul. E depois eu vou partir para a parte magenta. Então, dividi isso em grandes áreas, que seriam, então, o meu Construction Work Area. E aí eu tenho todo um planejamento não só iterativo, é imperativo. Por quê? Como é que cada uma dessas áreas se relaciona com a outra? O que que eu vou fazer aqui que vai influenciar outra área? E por isso que eu falo que é interativo. Normalmente a gente leva isso para o digital, tá? Neste ponto eu já tenho pelo menos a engenharia básica, porque eu preciso ver quais são as alternativas que eu tenho para seguir com essa obra, quais são os possíveis problemas que eu vou utilizar. Inclusive agora a gente isso aí é para futuro, mas a gente conta inclusive com a IA. Pode contar com a IA para previsibilidade de futuros, isso do ponto de vista de riscos. Isso está ajudando a gente demais a prever cenários com mais precisão, ou, vamos lá, mais cenários, para a gente ter uma visão maior do que a gente pode enfrentar e como que a gente pode prever. Então, dividir isso daí em grandes áreas. Legal. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir a minha engenharia, os meus pacotes de engenharia, os meus pacotes de construção, conforme as minhas disciplinas. Agora sim, eu começo a dividir os pacotes de forma um pouco menor. Para cada pacote de engenharia, para cada disciplina, eu tenho efetivamente um pacote de construção, tá? Ou vice-versa. Para cada pacote de construção, eu tenho uma engenharia. E isso tem um porquê. Eu não preciso necessariamente esperar, por exemplo, toda a minha engenharia de fundações ficar pronta para começar pelas fundações daqueles 4 tanques que estão aí em destaque. Eu não preciso que toda a minha engenharia de tubulação, toda a minha engenharia de caldeiraria, toda a minha caldeiraria, enfim, toda a engenharia que vai fazer os meus tanques ficar pronta para que eu comece por esses 4 tanques. Eu defini pequenos pacotes e eu vou gerenciar esses pequenos pacotes. É onde eu vou ter o foco. Sem nunca perder de vista qual é a interação dele, a interatividade dele com os demais. O que eu puder fazer nele, que vai impactar os seguintes, melhor. Tá? Melhor. A avaliação ela é feita o tempo todo, por isso que a gente fala que é interativa. E aí, descendo um pouquinho no detalhe do detalhe,
O meu IWP, por exemplo, é aquela frente. Isso daí é só, de novo, isso é didático, tá, gente? Isso é um pouquinho diferente quando a gente está planejando, mas eu preciso que vocês entendam assim, ó. Peguei uma planta gigante, dividi ela em grandes áreas, dividi ela em áreas menores, dividi ela em pacotes de engenharia específicos por disciplina, dividi ela em pacotes específicos de construção e agora eu vou dividir ela em pacotes específicos de frente de trabalho. Onde é que eu vou atuar agora? Onde é que eu vou atuar semana que vem? Quais são as restrições que eu vou encontrar? Quais são os projetos que eu já tenho que estar pronto? Quais são os parâmetros que eu tenho para poder iniciar isso? E o que eu tenho que pensar logo após a entrega disso? De novo, eu nunca vou perder o fim do meu projeto, né? O startup de vista. Ok? Aí, bom, isso daí é o que eu chamo de encapsulamento Advanced Work Package. Então, aquela figurinha que a gente tinha visto lá, dividindo o Project Setup, o planejamento interativo, a divisão de pacotes de engenharia e de construção, agora também está respaldada pelas minhas frentes de trabalho. E fica mais fácil, então, da gente entender o que é o meu front-end planning, qual que é o papel da minha engenharia detalhada, qual é o papel do cara da construção, do comissionamento em tudo isso. Porque desde o início, eu tô com o meu fim em mente. E eu posso planejar aquilo de trás para frente, que é o ideal, inclusive. Mas é difícil da gente fazer, tá? Aí entra a parte que eu falo que é muito parecida com o FEL, tá? Nós temos aí 3 estágios com 2 portões, de forma simplificada. Então, eu tenho aí o meu project, ainda na minha fase de planejamento, design preliminar, conceitual, enfim. Eu tenho o meu project definition, que passa por um business case, nada de muito diferente do que a gente já conhece. A gente só deu uma nova roupagem, desenvolveu os processos, separou esses processos. Eu costumo falar o seguinte, no AWP, ou vamos lá, vamos voltar naqueles conceitos de silo lá do Prince ou do PMI. A gente tem todo um fluxo linear. Apesar desse fluxo aí parecer linear, eu deixei ele linear para que a gente possa entender ele melhor. Mas apesar desse fluxo parecer linear, cada estágio desse, separado por esses 2 portões, tem uma série de fluxos em paralelos, ou seja, a gente comprimiu o cronograma com paralelismos e compressões. Ah, Vladimir, então eu vou entregar mais rápido. Não necessariamente. O que vai acontecer é que você vai descobrir mais rápido, antecipadamente, quais são os problemas que você vai encontrar. Então, sim, é possível que a gente desenvolva uma engenharia mais rápido, mas a construção em si, essa não muda o prazo. Eu não vou construir mais rápido só porque eu fiz uma engenharia mais rápida, mas eu ganho, sim, muito tempo de engenharia, ganho muito tempo de comissionamento, ganho muito tempo com avaliação de riscos, para que a gente ganhe tempo evitando retrabalhos e evitando, principalmente, custos adicionais com esses retrabalhos. Então, lá na minha fase preliminar, eu tenho uma definição de projetos, tá? Eu tenho um planejamento de engenharia e construção, ainda preliminar. Tem um refinamento da minha WBS, um desenvolvimento dessa WBS. Eu estou pensando aí principalmente ainda em marcos, tá? E divisão de pacotes em uma maior escala, planejamento inicial. Qual é a diferença aí no AWP, no caso dos megaprojetos? Eu já estou pensando naqueles pacotes de construção em função da minha engenharia, ou seja, do meu limite de bateria. E aí vem o meu primeiro gate. Eu preciso validar cada limite de bateria daquele, pensando lá na frente naquilo que eu falei com vocês, em cada entrega, ou em cada micro entrega que eu vou fazer. Então, eu tenho várias micro entregas, com várias pessoas fazendo avaliação simultaneamente. E todas elas são validadas e depois eu entrego isso para uma engenharia detalhada. Então, quando eu entrego para a engenharia detalhada, eu já validei uma série de restrições, ou seja, eu eliminei essas restrições. Aí sim eu tenho o desenvolvimento de um cronograma detalhado, o desenvolvimento detalhado de engenharia, tá? E eu tenho uma decisão de go, não go, que é exatamente a fase de construção. Por isso que a gente tem no fluxograma o losango de decisão. Se eu tiver alguma restrição não sanada, alguma restrição cujo risco de problema é muito alto, eu tenho que dar um stop and no go e retornar o processo, geralmente dentro da engenharia detalhada mesmo, e a gente resolve isso. Raramente a gente vai ter que voltar isso para um design preliminar. Vou dar exemplos absurdamente diferenciados.
cara fez um plano de sondagem e me entregou isso. E aí eu avaliei qual era o tipo de fundação, qual era o tipo de construção que aquele solo, por exemplo, ia suportar. E aí lá na vida real, na hora que eu fui dar o go, não go pro projeto, eu descobri que na realidade, aquele cara, não vou falar fraudou, que é uma palavra muito forte, mas ele errou feio naquele relatório de sondagem. Bom, via de regra, eu não preciso necessariamente fazer outra sondagem. Eventualmente, eu posso só alterar o método construtivo e isso eu consigo fazer na engenharia detalhada. Em casos muito específicos, dependendo do tamanho do risco que eu estou assumindo, talvez eu mande voltar para o preliminar. Mas isso também já foi mapeado. Por isso que esse estágio de desenvolvimento de engenharia ele é tão importante no AWP e a gente antecipa essa engenharia do mesmo jeito que a gente antecipa no FEL, o máximo que a gente pode. Tá? Porque quando a gente vence o segundo gate e vai para o estágio 3, que é a nossa construção, o que está me preocupando aí, basicamente, é procurement and construction. Eu não estou mais preocupado com a engenharia já está pronta. Eu não tenho mais desenvolvimento de engenharia. O que eu tenho aqui é o desenvolvimento do meu projeto por frente de trabalho, que pode acontecer de forma simultânea, e a minha preocupação é que esse suprimento, conforme a gente tinha feito todas aquelas simulações anteriores, parametrizado todas essas questões anteriormente, estejam disponíveis para mim naquela data. Porque nem interferência eu vou ter mais. Aquelas interferências, por exemplo, os clashes, eu já tinha feito a análise anteriormente. Ah, Vladimir, mas eu já faço isso daí na engenharia tradicional. Faz. O que você talvez não faça é que, por exemplo, você gasta muito mais tempo na engenharia detalhada do modelo tradicional do que no AWP, porque ainda lá na fase de engenharia, no Gate 1, lá na engenharia preliminar, a gente já faz, por exemplo, as análises de clash proprietário. Então, por exemplo, o cara está usando Revit, eu peço para ele fazer uma análise de clash lá dentro do Revit mesmo. Aquilo sequer vai para o modelo federado sem que unidisciplinarmente a gente já não tenha retirado todas as restrições de clash. A gente já não tenha dirimido todas as dificuldades com o suprimento, a gente já não tenha qualificado todos os fornecedores e quais as possibilidades do nosso mapa de suprimentos, caso alguém fale. Aquilo sequer vai para engenharia detalhada se eu não tiver essas opções. Foi exatamente a mesma coisa que a gente fez, mas aí foi em fevereiro que eu entreguei um projeto é uma indústria que ia ser construída nos Estados Unidos, mas eles dependiam muito dos recursos brasileiros para isso. Então, eles contrataram toda a equipe de engenharia e gerenciamento aqui. Toda a equipe de construção e todo o maquinário é americano, mas toda a equipe de gestão e equipe de engenharia foi contratada aqui no Brasil. Tá? Bom, construção. Tenho então todo o meu trabalho desenvolvido por IWPs, ou seja, por frentes de trabalho. Como é que isso vai funcionar para frente? Bom, para cada etapa, para cada item que eu venço, para cada frente de trabalho que eu tenho, para passar o trabalho adiante, eu não tenho mais gates, mas eu tenho o que a gente chama de turnover package, que é o meu TOP. Eu tenho uma passagem de bastão para uma equipe diferente. Então, por exemplo, o pessoal de infra passa para instalações, o pessoal de instalações passa, sei lá, para o pessoal de comissionamento, o comissionamento faz o teste e passa efetivamente para o pessoal de startup e pessoal de operação. Então, eu tenho aí todos os meus pacotes de teste, de comissionamento, de teste de sistema, de teste de subsistema. Como assim teste de subsistema, Vladimir? Eu costumo brincar para quem está entrando nesse mundo agora, assim, vamos pensar num prédio. Eu vou fazer a vistoria do prédio. Então, eu vejo o caimento do banheiro para ver se a água está caindo no ralo e tal. Eu faço isso apartamento por apartamento. Apartamento por apartamento, essas micro vistorias, elas são os meus IWPs. O meu comissionamento também vai acontecer assim. Só quando todos os comissionamentos foram feitos, ou seja, quando todos os historiadores de todos os apartamentos tiverem feito e validado essa vistoria, é que o meu pacote de turnover, o meu turnover package, né, o meu TOP, ele está validado. E eu validei cada subsistema, ou seja, dentro da hidráulica, eu avaliei o caimento, eu avaliei se não tem vazamento, eu avaliei se a torneira não está com nenhuma folga, se não tem, sei lá, torneira que precisa trocar a bucha. Então, eu validei cada subsistema, validei cada sistema, validei cada micro entrega, e aí sim eu vou passar ao pessoal, olha, vistoria, passou, pode entregar a chave para a corretora, para o cliente, enfim.
E isso é passado para frente para efetivamente o cara poder mudar para dentro do apartamento dele. E aí sim eu tenho a minha operação e isso é passado para a minha operação. Por quê? Cada item daquele que foi validado tem um histórico, tem uma rastreabilidade, como o Gerson bem falou aí. A gente tem todo um histórico, tem toda uma rastreabilidade, porque se eu tiver um problema numa determinada torneira, eu sei qual é o fabricante, sei quando ela foi instalada, quando possivelmente, segundo o manual do meu fabricante, eu vou ter que trocar a bucha daquela torneira, quando que possível, ou qual é a vida útil daquela torneira, e antes mesmo da gente ter esse problema, eu ter no sistema, eu falo assim, ó, já aviso para o proprietário, o que a gente chama de gestão de facilities management, né? Já avisa o proprietário que, ó, tá chegando com 2 anos, ele vai ter que trocar a torneira. Esquece, sua bucha não vai funcionar, não. Ele vai ter que trocar a torneira, tá? Bom, simplificando aí esse pacote, então, como é que funciona, tá? Eu tenho o meu front-end planning aí no nível 2, meu front-end conceitual, né? Meu front-end planning 3, com meu detalhamento de escopo. Aí sim eu tenho a minha engenharia detalhada, tá? O front-end planning, no caso, é o processo de desenvolvimento de informações, aquelas informações que eu falei para vocês que eu preciso passar para frente, que tem e aborda inclusive quais são os riscos que eu vou enfrentar, quais são as possibilidades de problema que eu vou enfrentar lá na frente. Então, tudo aquilo que eu estou fazendo aqui no meu front-end planning é pensando na minha construção. Por isso que o tempo todo a gente fala de simulação. O tempo todo eu estou simulando quais são os riscos, quais são os problemas que eu vou encontrar, tá? Do ponto de vista de AWP, ó, no meu FEP2, vamos colocar assim, no meu conceitual, é onde eu tenho a divisão de áreas e sub-áreas. Quando eu falo aí do detalhamento de escopo, eu tenho o detalhamento de escopo já do ponto de vista de construção. Se eu tenho já qual é o item que eu vou construir, eu já posso dividir os meus pacotes de engenharia. Então, eu já posso seguir para engenharia detalhada. Uma coisa interessante nessa hora, lembra que eu falei da compressão e do paralelismo? É que se eu já sei o que eu vou construir, meu CWP, eu já posso começar a fazer o meu plano de suprimentos. E o plano de suprimentos, ele é desenvolvido junto com o desenvolvimento do pacote de construção e principalmente com o pacote de engenharia. Uma coisa muito importante, por exemplo, que eu faço dentro dos projetos que eu abordo é o processo de suprimentos, literalmente, vai para dentro do cronograma. Porque eu preciso de rastreabilidade daquilo. Se eu tiver uma falha, quando eu falo falha, é assim, eu emiti uma especificação técnica. E a especificação técnica estava previsto para ir e voltar com 10 dias. Para só depois, então, emitir uma especificação de compra com uma carta de intenção. Digamos que eu tenha tido um problema na revisão dessa especificação técnica ou que o equipamento que eu pedi, nenhum fornecedor conseguiu me desenvolver. Se eu não tiver rastreabilidade disso dentro do meu planejamento, na pior das hipóteses, eu vou achar só que o pessoal dos suprimentos ou está atolado de trabalho, ou não fez o que eu pedi. Quando a realidade é bem diferente. A especificação técnica é que foi reprovada pelos meus fornecedores, mas eu preciso de rastreabilidade nisso. Por isso que eu já começo o processo de procurement, de suprimentos, lá no detalhamento de escopo de construção. Porque quando a engenharia chega, eu já tenho as possíveis alternativas, os possíveis problemas que eu vou encontrar, tá? Então, o meu PWP, ele é feito dessa forma. Bom, quando a minha engenharia detalhada já começa a ser feita, eu já começo a construção. Como assim, Vladimir? Você já começou, você acabou de começar a engenharia detalhada e você já tem construção? Já, gente. Aí vem a magia do FEL. Por isso que eu falei que isso é uma evolução do FEL. A gente fala muito do FEED, e aí a gente fala, por exemplo, como é que fala? Da engenharia básica detalhada. Os detalhes típicos, ou seja, tudo aquilo que é típico, que eu não tenho um problema para construir, eu já posso começar a construir. Drenagens, escadas hidráulicas, poste, infraestrutura urbana, meio-fio, arruamento, tudo isso eu já posso começar. É mais simples. Os detalhes de engenharia, a coisa mais complicada, a gente vai desenvolvendo. Na medida que a gente vai desenvolvendo a engenharia, a gente vai fazendo. Por isso que eu começo junto com a engenharia detalhada, mas termino aí bem depois. Ok? Bom, o meu comissionamento startup, ele começa ainda com a minha construção ativa. Por quê? Porque eu já tenho entregas na minha construção. Tá vendo por que eu falo que a gente consegue antecipar um monte de coisas? Não é milagre da natureza. Os meus TWPs, ou seja, Test Work Package, que
está acontecendo durante a construção é aquele microcomissionamento que eu fiz já validou a instalação elétrica, já validou a instalação hidráulica. Então eu não preciso refazer, ou se eu for refazer aquele teste, ele vai ser um teste mais simplificado. Eu não preciso necessariamente ter que esperar tudo ficar pronto para fazer. Não é um fluxo linear. Eu vou validando e vou entregando para a operação, ou que a gente chama para o pessoal de campo. E aí eu tenho os meus TOPs, né, ou seja, os meus turnover package, que é a passagem de bastão para a equipe seguinte, até terminar então meu comissionamento startup, para então passar para OPEX. Deixa de ser investimento de capital para ser operação. Tá certo? Bom, sendo bastante resumido, como é que acontece? Vamos aí retomar. Divisão geográfica do trabalho, work area, CWA, tá? Definição de sequenciamento das minhas atividades de forma eficiente, path of construction, ou seja, caminho lógico que eu vou fazer aquela construção. O meu pacote de construção, que é o meu CWP, é uma divisão de área de obras por disciplina. Geralmente, eu tenho isso daí atividade de nível 3, por isso que a gente brinca que o meu CWP ele é muito WBS ainda. Isso tudo eu já posso fazer lá atrás ainda, no meu planejamento preliminar. O meu Engineering Work Package, ou seja, minha engenharia, ou seja, escopo de trabalho, de desenhos, de modificação, de modelos em BIM, enfim, todas as minhas especificações de entrega para suprimentos acontece no meu EWP. De novo, um para cada disciplina, ou seja, e um para cada pacote de construção. O meu IWP é o meu plano de trabalho detalhado, tá? Para uma tripulação, para uma equipe realizar em uma semana, ok? Então pensa no seu IWP. Aí por isso que eu costumo falar que é uma metodologia adaptável. Eu acho lindo isso. Então, tem gente que fala muito de Last Plane System, de linha de balanço, é lindo. Cara, eu não gosto. Não é que eu não gosto. Eu já ia até falar bobagem. Eu acho a gestão visual magnífica e um caminho sem volta. Mas eu tenho que me preocupar o seguinte. Eu estou passando isso direitinho para frente? Estou. Deixa eu ver o planejamento detalhado, que normalmente a gente não coloca no cronograma ou coloca em nível 4. Eu quero ver isso no IWP. Porque é naquele detalhe ali que eu pego os meus probleminhas. É ali que eu pego as coisas que vão me travar. E normalmente a gente faz isso no pool planning, né? Quando eu estou fazendo a programação puxada. Então eu gosto muito de utilizar o pool planning nessa hora dos IWPs, porque eu consigo ter visão de uma semana. E aí vem outro diferencial que a WP permite para a gente, que eu gosto de fazer. Normalmente a gente faz fechamento semanal, saber como é que tá, saber se tem atraso, não. Semanalmente a gente tem uma reunião. Beleza. Quinzenalmente o pessoal dos suprimentos costuma dar um: oi, como é que tá as coisas aí? Dá para a gente fechar a coisa no final do mês? Então eu tenho uma semana, 2 semanas, 4 semanas, que é quando a gente fecha a medição propriamente dita e compra. E eu costumo fazer ainda para 8 e 12 semanas. Por que 8 e 12 semanas, Vladimir? Plano de suprimentos para evitar qualquer surpresa, 8 semanas. O 12 semanas é uma coisa que eu aprendi com os americanos. Eles têm mania de fechar lá o trimestre e a gente aqui também. Então, às vezes, o meu trimestre, principalmente financeiramente falando, ele é fechado assim, trimestralmente. Então, eu sempre gosto de ter no meu IWP ou no meu Last Plan, na programação puxada, eu gosto de ter uma visualização, uma simulação de como estarei daqui uma semana, 4 semanas, 8 semanas e 12 semanas. Tá? Ah, Vladimir, 12 semanas é meio complicado. Ok, faça isso então, pelo menos para os itens críticos de projeto. Isso aí vai variar de obra em obra, tá? Eu costumo fazer isso para os long lead items, para aqueles itens que eu sei que são perigosos de atrasar. Ok? Uma coisa que a gente não pode esquecer: o alinhamento disso. Como é que isso vai acontecer com o meu cliente, principalmente? Eu costumo montar uma matriz RACI, ou dependendo, até uma matriz Claris. A gente vai colocar aí no Claris, a gente vai só colocar um pessoal de suporte de informação aí. Então, normalmente a gente tem terceiros envolvidos aí, principalmente na área de suprimentos e logística, tá? Uma matriz RACI com 5W, 2H costuma resolver com uma maestria absurda isso daí. O alinhamento de expectativas e responsabilidades é fundamental. Como eu falei, eu fico amarelo, mas não fico vermelho. Poxa, Vladimir, você pediu para eu te antecipar aquilo
e acabou que não aconteceu aquele problema. Que bom que não aconteceu. Pedi para você antecipar, pedi para você tratar, e a gente deu conta de fazer isso sem que a gente tivesse nenhum problema. Eu fiz essa antecipação exatamente tentando evitar aquele problema, e que bom que não aconteceu. Se acontecesse, a gente estava prevenido, tá? Aí tem eu não gosto muito de ler, não, mas eu falo o seguinte: qualquer coisa na WP é voltado para a construção, tá? 40% do nosso tempo fazendo ferramenta e engolindo goela abaixo que o cronograma manda. Eu falo que no AWP, quando a gente orienta a construção, que a gente orienta restrições, a gente passa a maior parte do tempo simulando se isso vai acontecer. De novo, eu prefiro errar no digital, é muito mais barato, tá? O AWP, na realidade, é uma busca, não vou falar pela perfeição, mas é uma busca pela retirada de restrições. Eu tenho um caminho, um path of construction, né, livre de restrições para entrega de uma frente de trabalho. Então eu pego aquele cara lá da frente que sabe que perrengue que eu vou ter lá na frente, e puxo esse cara para poder me explicar o que vai acontecer aqui, tá? O que isso significa? Partes interessadas muito mais engajadas, porque elas estão pensando lá no futuro. Ah, Vladimir, o futuro a Deus pertence. Sim, a Deus pertence. Faça a tua parte que eu te ajudarei. Se cada um me ajudar a pensar em como é que eu preciso ou posso terminar aquele projeto, mesmo que de formas diferentes, eu vou ter uma equipe mais engajada, mais preocupada com o que pode acontecer e a antecipação desses problemas ou dessas restrições para que a gente possa ficar livre delas. Eu falo o seguinte: o Workface Planner, aquele cara de engenheiro de campo, ele toca trombeta. O Arcanjo Miguel, né, que é o meu Information Manager, procura se municiar de todas as informações para separar para mim os pecadores do pessoal que vai ser arrebatado. E aí chega uma WP Champion e retira todas essas restrições para salvar todas as almas e todos irmos para o céu. É assim que eu costumo brincar, tá? Vamos falar um pouquinho de como é que isso acontece na WP? Aí a gente vai voltar para aquele slide lá para vocês entenderem, tá? Antes do projeto começar no AWP, eu preciso pensar de novo nas restrições, eu preciso ter o foco dentro do meu comissionamento, do meu startup, da minha operação, ok? Então a primeira coisa que eu vou fazer é a definição do meu Path of Construction, ou seja, definir como é que eu vou construir, de que lado para que lado, vamos falar assim. De que lado para que lado que eu vou começar a construir, tá? Definir isso. Vamos partir para a separação de áreas. Geograficamente, essa área aqui vai ser a primeira, porque eu tenho condições de passar com equipamentos pesados, com equipamentos leves, logística de pessoal e material, sem nenhum tipo de restrição, sem ter que dar volta, sem nenhum tipo de perigo. Se eu tiver algum problema, por exemplo, de atrasos ali, eu ainda não vou ficar travado se eu precisar já partir para o meu segundo CWA, que é aqui no meio. Tá? Então pensa no seu caminho de construção e na divisão de áreas e sub-áreas daquilo ali. Depois você vai literalmente dividir os seus pacotes de construção. Cara, eu vou começar a construção pelo meu skid, vou começar a construção pelos meus enterrados, eu vou começar a construção pela minha subestação, não importa. Defina os seus pacotes de construção. Porque uma vez que você definir os seus pacotes de construção, você vai literalmente conseguir definir os seus EWPs, ou seja, os seus pacotes de engenharia. Cada EWP ou cada CWP, vamos falar assim, cada CWP, ou seja, cada pacote de construção tem o seu pacote de engenharia correspondente e vice-versa. Cada pacote de engenharia tem o seu pacote de construção e vice-versa. E isso tem que estar no cronograma. E tem que estar no cronograma pensando no seu IWP, ok? Por fases de projeto, como é que isso funciona? Opa! Acabei repetindo o slide. Mas por fase de projeto, como é que isso funciona? No meu projeto preliminar, eu vou dividir esses pacotes de trabalho em grandes pacotes de engenharia e construção. Eu ainda não tenho grandes detalhes do que eu vou construir, mas eu já preciso saber quais são as áreas e quais são as grandes entregas. Por isso que a gente fala do cronograma de marcos, tanto de engenharia quanto de construção. Ali eu defini os meus prazos. Tá? Aquela é a minha linha de base, eu vou com aquela linha de base até o final. Na fase de engenharia detalhada, eu já tenho condições de separar esses pacotes por disciplina.
E na medida que eu vou liberando cada modelo, e agora a gente vai falando de engenharia BIM, não da engenharia mais tradicional, para cada modelo que eu estou entregando como se fosse um módulozinho. Sabe uma empresa brasileira que aprendeu a fazer isso muito bem? MRV. Poxa, Vladimir, é MRV que faz prédio Minha Casa Minha Vida? Sim. A MRV comprou uma empresa americana. Meu Deus do céu, como é que era o nome dela? Esqueci. Agora chama Resia. Enfim, se eu não me engano, ela hoje é a sétima maior construtora lá. E aqui também, ela é muito grande. Não sei qual é a colocação dela aqui no Brasil, mas ela é a sétima maior construtora. Eles compraram essa empresa e levaram toda essa metodologia de construção daqui para lá. E lá nos Estados Unidos, eles literalmente produzem um apartamento pacotinho por pacotinho. Parecido, por exemplo, com aqueles módulos que a gente vê hoje na China, vê muito em TikTok, Instagram, esses videozinhos de YouTube. Eles desenvolvem uma cozinha, desenvolvem o quarto, desenvolvem o banheiro, desenvolvem a sala e entregam aqueles pacotinhos todos prontos. E isso é feito na engenharia detalhada. Então, quando o cara está construindo aquela casa toda lá em steel frame ou prédio, que seja, ele já sabe exatamente aonde que ele vai deixar cada ponto. Aqui do lado de casa agora eles estão construindo algo com uma metodologia semelhante. Inclusive, me parece que alguns dos engenheiros faziam parte da equipe da MRV. Antes de começar a construção, eles literalmente fazem essa simulação. Não é uma maquete 3D, porque uma maquete 3D é só geometria. Eles literalmente sabem onde é que eu vou ter um ponto de água. Quantos litros de água no pico eu vou ter descendo por essa tubulação? E se entupir, o que vai dar para mim lá embaixo? Qual é a caixa de passagem que eu tenho que ter atenção? Como é que isso vai chegar lá na infraestrutura da minha rua, do meu esgoto, lá embaixo, na rua? Então, isso é pensado na engenharia detalhada e já com todos os meus modelos literalmente federados, tá? Principais desafios, pessoal. Entender que 3D é diferente de informação, de BIM. Por que eu estou falando isso? É igual eu falei com o pessoal no treinamento de sábado, vou repetir isso 238 vezes no treinamento de outubro. Cada informação tem um porquê. Cada informação precisa chegar lá na ponta. Na realidade, essas informações, geralmente, elas vêm do campo. Por isso que elas são inseridas dentro do modelo, para que eu tenha subsídios. Enquanto eu estiver modelando a geometria em 3D, eu saber para que aquilo serve, para que eu consiga evitar uma restrição e que aquilo chegue até o campo. A simulação sendo feita no BI, por exemplo, ela acontece, não sei se vai dar tempo de eu mostrar, não. Eu acho que vai dar. Esse aqui é o último slide. Opa, tirei sem querer, peraí. Eu consigo simular e visualizar essas informações, por exemplo, consumo de água, o valor da construção por etapa da construção, quando é que uma frente de trabalho começa, quando é que ela termina, especificamente quanto com aquela disciplina, naquele ponto custou. Eu tenho subsídio para tomada de decisão em qualquer ponto da minha obra. E para tomar um novo rumo, caso isso aconteça. Como assim, caso isso aconteça, Vladimir? Choveu demais. Eu tenho alguma outra coisa que eu posso fazer? Para começo de conversa, eu já deveria prever essa exceção de chuva. Ah, mas choveu muito acima da média. Hoje eu vi um artigo muito bom sobre isso. A média todo mundo sabe qual que é. Eu estou preparado para fora da média? Quantas vezes a fora da média aconteceu? Foi aquele absurdo de chuva ou aquele absurdo de seca? Qual foi aquela data que teve um absurdo de temperatura para eu poder colocar, ao invés de gelo, nitrogênio líquido na minha concretagem? A gente tem que ter preparado esse tipo de informação e é esse tipo de preocupação que a gente tem nos megaprojetos. Por quê? Cada etapa minha ela é única. E se eu conseguir prever os problemas, inclusive de instalação, para cada uma dessas pequenas etapas, dessas micro entregas, eu consigo literalmente encaixando esse quebra-cabeça do mesmo jeito que a gente viu aquele Lego lá no começo. São muitas pecinhas, com pequenininhos, mas instruções bem detalhadas, passo a passo, para que eu não tenha erro e caso eu precise, por exemplo, trocar, o Vladimir ganhou na Mega Sena, né? O Vladimir teve esse azar, ganhou na Mega Sena e mudou, sei lá, para o sul da França.
O cara que entrar no meu lugar sabe o que está fazendo, sabe como é que vai chegar no final. A informação, gente, ela tem que chegar lá no campo. Por isso que a gente usa muito o campo para nos municiar de informações, para que a gente tenha subsídio para tomar a melhor decisão, para fazer a melhor simulação. Na gestão de megaprojetos, a gente faz isso. Eu chamo o cara lá do campo, trago ele para minha mesa de reunião e antecipo todos esses problemas para que eu não possa devolver para ele a responsabilidade do te vira nos 30. Ok? Eu vou abrir como é que chama? Uma dashboard aqui para vocês verem. Sei que a gente ainda tem uns 15 minutinhos aí, certo, Evelyn? Ou eu estou errado aqui? Corretíssimo, temos 15 minutos ainda. Ótimo. Tá vendo? Eu planejo direitinho, por isso que eu gosto de começar. A gente está levando uma pesquisa aí junto com o PMI São Paulo, exatamente sobre gestão de projetos, produtos e agilidade. Eu gostaria muito que vocês escaneassem esse código aí, enquanto eu abro uma dashboard aqui no Power BI e mostre para vocês aquilo que eu estava falando. Opa, Power BI. Então, por gentileza, podem escanear aí e ver esse código. Évila, além dessa pesquisa do PMI, a gente tem alguma outra coisa para eles hoje, Évila? Sim! Oi, o que é, Évila? Eu vou colocar aqui no chat agora o link do curso de gerenciamento de megaprojetos aplicado com voucher de desconto. Ah, bacana. 15% de desconto para todos os participantes. Tá bom. Tá só abrindo aqui, tá, pessoal? Aqui é só para efeitos didáticos. Vocês estão vendo aí uma dashboard do Power BI? Sim. Ótimo. O pessoal viu isso daqui no meu treinamento e eles vão ver isso na prática para provar que eu não estou falando mentira, tá? O que acontece? Qual é a vantagem da gente integrar as informações? Perdão. Aqui eu tenho um modelo federado multidisciplinar, onde eu trabalho com uma série de projetos ao mesmo tempo. Não sei se vocês estão vendo, mas para cada etapa que eu clico, ou para cada item que eu clico aqui no meu modelo, ele oferece. Acho que ficou mudo A aí, dashboard Vladimir. do. Oi? Desculpa, Vladimir. Claro, Acho que cortou o som áudio. quando você falou assim, para cada item onde eu clico, você podia repetir, porque aí ficou mudo. Claro. Para cada item que eu clico aqui no meu modelo, vocês estão vendo que ele me fornece uma informação de dashboard diferente, né? Inclusive eu vejo aqui, ó, o detalhe do detalhe. O que que isso quer dizer? A informação que eu coletei na minha engenharia detalhada é a informação que o cara tem lá no campo. O cara está usando tubo da Tigre, tubo da Manco, está usando Macaferri, está usando o equipamento Free Flow da Siemens, enfim. Eu tenho o detalhe do detalhe. Qual é o problema que eu tenho de instalação? Qual é a especificação desse item? Então aqui, ó, eu tenho literalmente todo um banco de dados de tudo aquilo que foi colocado dentro do meu modelo. Cada uma dessas informações vira para mim aqui, ó, uma outra informação. Por exemplo, custo por etapa. Custo por, não por etapa, mas por pacote de construção. Quando é que eu vou começar a construir aquele item? Quando é que eu vou deixar perdão, qual é o meu limite de bateria para entrega daquele suprimento? Aqui eu dei uma segurada na informação, mas, Gerson, você está aí ainda? Tô aqui. Isso daqui foi só um pedacinho do que você viu ou você viu muito mais? Quer dizer, a dashboard a gente ainda vai construir na próxima aula, né? Mas antes de pegar aí, eu mostrei. Você não viu ainda, não? Eu não vi que caiu. Lembra que Ah, caiu a minha energia? caiu, Aí eu verdade. fiquei Caiu sua sem energia, ver. perdão. Tem que ver o Ele vídeo. não viu. Eu vou cortar o acesso dele só porque a energia dele caiu. Quando a energia dele caiu, pessoal, eu literalmente peguei o modelo e construí todo o cronograma baseado nas informações do modelo.
Entendi isso. Então, eu não construí um cronograma linha por linha. Cada um dos parâmetros de bancos de dados que estavam aqui continha, por exemplo, informações do fase que aquele modelo ia ser construído, número daquele item. Tá vendo aqui o ID? Na medida que o projetista modela, ele literalmente ganha um ID diferente. Eu consigo construir um cronograma. Não vou falar automático, porque quando a gente fala automático, o cara tem a impressão de que a gente clica no botão e constrói tudo. Eu precisei clicar em 4 botões para poder criar o meu cronograma executivo, tá? Mas com 4 botões eu criei meu cronograma executivo. Milagre? Mágica? Não. Preparação. Cada um desses itens que a gente trabalhou aqui, que carregam uma informação, ele literalmente leva essa informação para o campo, leva essa informação para o meu projetista, leva essa informação para o cara do meu planejamento, tanto escritório quanto de produção. É isso que a gente leva de diferença na gestão, principalmente dos megaprojetos, tá? É a capacidade que eu tenho de unir a informação com a geometria, com quantitativos, com datas, com valores, e a capacidade de tomada de decisão que eu tenho em função de alteração desses itens, porque eu posso simular isso com muito mais vantagens, tá? Temos ainda 10 minutinhos. Évila, como é que tá o pessoal pega esse voucher onde? Você compartilha a tela? Eu coloquei aqui no chat. Colocou Eu no pus chat? no É porque eu não vi. chat. Eu não O vi. link e o voucher. O link e o voucher. Beleza. Pessoal, perguntas? Dúvidas? A gente pode conversar? Vladimir, Pois não. é o Fabiano falando. Você citou a MRV como uma empresa onde você viu, né, vê isso sendo aplicado, né, em alguma medida. Mas de maneira geral, assim, no mercado de construtoras no Brasil, empresas, como é que você avalia assim, o nível de maturidade no uso disso? Assim, porque, claro, elas já trabalham, né, sempre, existem há anos e trabalham de maneira tradicional, né? Assim, como é que está a absorção, né, dessa tecnologia, desse jeito de trabalhar, né, no mercado? Assim, só uma ideia geral, não sei se você tem. Vamos lá. Isso, igual eu te falei, isso vai muito da empresa que está no M, do EPCM, do que na empresa que está no E ou no C. E eu vou te explicar o porquê. A empresa de engenharia, que hoje, vou dar alguns exemplos, Fry, Hatch, ou mesmo uma empresa menor, eu estou trabalhando hoje com uma empresa bem menor, vai executar aquilo na engenharia que você colocar na especificação, por exemplo, do BEP. Então, se você sabe como é que isso funciona e coloca lá, ele vai executar aquilo que está lá. Se você não coloca, ele não vai reinventar a roda, tá? Ele não vai adivinhar, ele não vai querer fazer gracinha. A empresa que constrói só vai construir aquilo que está na engenharia. Então, se a informação está lá e a metodologia está lá, fica mais fácil do pessoal da construção entender. E aí o pulo do gato é a empresa que está na engenharia, a empresa que está na gestão, sabe disso? Se ela sabe, ela vai entregar. Se ela não sabe, ela provavelmente vai trabalhar daquela forma que ela aprende. Lembra aquela coisa que a gente brinca? Ah, eu aprendi assim com meu pai, eu aprendi que aprendeu assim com meu avô, que aprendeu assim com meu bisavô. Enquanto não tiver alguém que aprende um truque novo e entrega, perdão, aquele truque novo, vai continuar fazendo do mesmo jeito. Por isso que eu falei que hoje na DC a gente tem uma equipe que está preparada para entregar essas coisas para o mercado. Por quê? A gente tem visto isso acontecer fora e dentro do Brasil, porque alguém pescou aquilo na empresa MRV, alguém pescou aquilo na eFry, alguém pescou aquilo na Hatch, alguém pescou aquilo na Anglo, alguém pescou aquilo na Erlares, alguém pescou aquilo na Tecnometal. Então a gente vai juntando aquelas melhores práticas e vai pegando aquela metodologia, como foi, por exemplo, a questão do AWP, compila isso em vários manuais e entrega para o mercado. Se eu efetivamente não fizer isso, ele não vai brotar do nada, né? Eu preciso de uma equipe com esse know-how e eu preciso de alguém que possa efetivamente orientar as empresas do E, né, de engenharia, e as empresas do C de construção. O procurement ele vai sair quase que no automático. O procurement ele normalmente reage, né, ao que está na engenharia, nas especificações,
e reage aos pedidos de compra que o pessoal de construção faz, os mapas de suprimentos que o pessoal da construção faz. Não sei Beleza. se... Ok? Deixa eu só parar o compartilhamento. Mais perguntas? Pode falar 10 de cada vez. Eu tenho uma dúvida Pois não. a Boa respeito. noite, tudo bem? Oi, pode falar? Quem estava falando? Vou levantar a mão aqui para falar que sou eu, tá? Ah, tá. Eu tenho uma dúvida de como você consegue trazer esse contexto, tirando um pouco dos megaprojetos, que não é necessariamente a minha área de atuação, eu Uhum. caí um pouco de paraquedas aqui nesse webinar, para um contexto de tecnologia onde você tem uma empresa com diversos projetos de software, desculpa, não estruturados e a gente tem diversos, vamos dizer assim, diversas aplicações que não necessariamente têm interação direta, mas que precisam de um manejamento a longo prazo e onde a gente tem uma dificuldade em manter todos esses softwares atualizados e meio que planejar à frente dos problemas. Tá. Como que eu consigo fazer isso levando em conta o que você falou? Lembra que eu comecei a apresentação falando, por exemplo, de microentregas, de sprints, de Scrum? O AWP não é uma metodologia ágil por padrão, mas ele consegue me entregar microserviços, microentregas, que são os meus IWPs. Então, para cada IWP daquele que eu projeto, pode ser, por exemplo, uma funcionalidade, um grupo de funcionalidades do seu software. Eu não usei AWP, mas eu usei o conceito no desenvolvimento. Por exemplo, você viu aquele plugin de FC que você viu ali? Que eu mostrei dentro do Navis, do Power BI? Aham. Aquilo ali foi construído com um estagiário, dois programadores júniores e eu, em 4 meses. Até então não existia absolutamente nada, tá? Dentro da empresa. Foi feito dessa forma, eu dividi em pequenos grupos. Senhores, primeiro vocês vão entender o que é o IFC e vão construir um visualizador de IFC. Depois vocês vão construir a capacidade de vinculação de dados aos IDs. Então eu separei microserviços e entreguei na mão de cada um. E falei como esses microserviços, através de um mapa, né, literalmente, deveriam funcionar. São os meus subsistemas sendo verificados. E eles me entregaram o produto final, que foi o visualizador de FC no BI. Entendi. Ok? O Alan parece que ia perguntar alguma coisa. Era o Alan mesmo? Boa noite, tudo Boa bem? noite, tudo. Na realidade, eu sou de Belo Horizonte, eu trabalhei por 3 anos aí no mercado da mineração Opa, e tá me escutando aí? sim. E aí eu acabei de mudar para cá, tem 2 meses aqui para Pinhalzinho, Santa Catarina, para atuar no mercado mais do agronegócio. Uhum. O que que você me fala de aplicar essa metodologia mais voltada ao agronegócio também? Que tem grandes obras aqui, eu estava mexendo com um projeto agora de graneleiros. Graneleiro e a JBS está com 2 obras aí e eu esqueci o nome, alguma coisa, esqueci. Eu estava mexendo com um projeto agora de Goiás até. No Centro-Oeste agora eu não tenho nenhum, nem tive recentemente. Mas deixa eu te explicar como é que funciona. Hoje as grandes fazendas, por exemplo, são divididas em grandes áreas, principalmente quando a gente fala dos latifúndios. O boi vai ficar aqui, o boi vai ficar ali, o boi vai ficar não sei aonde, aqui eu vou usar para soja agora, o milho vai ficar não sei aonde, aqui o café a gente faz o rodízio. Do ponto de vista graneleiro, como é que a gente separa isso? Lembra daquela engenharia que eu te mostrei, daquela planta que eu te mostrei com os tanques? Imagina que Sim, aqueles tanques são seus silos. Então você vai dividir os silos, por exemplo, por tipo, eu tenho um silo de milho, eu tenho um silo de soja, eu tenho um silo de, é, sei lá, de algum outro tipo de feijão, não sei. Vamos fazer aqui, tá? Você tem os silos divididos por tipos e por capacidades. Aquilo ali, por exemplo, seria a divisão do seu CWAs.
cada uma das disciplinas podia ser integrada, porque assim, toda a parte de chaparia, toda a parte de caldeiraria, por mais que sejam diferentes os silos e os materiais sejam um pouquinho diferentes, também é desenvolvido da mesma forma. A tecnologia que você vai usar para fazer o corte da obra das chapas também é a mesma. Então, a utilização disso por esse tipo de indústria, aí vamos lá, Forno de Minas está fazendo a implantação disso agora, JBS estava fazendo a implantação disso agora, e olha que interessante, um dos meus melhores clientes, um dos meus melhores cases de sucesso, obrigado, Raul, estão em Chapecó, pessoal da Mask Certo. Company. Uhum. Você pode Certo. procurar por eles aí em Santa Catarina, eu não sei onde fica Pinhalzinho, exatamente em Santa Catarina. Fica próximo a Chapecó. Ótimo. Procura o Carlos, mas a Xana aí na Mask Company e pergunta para Xana. ele como é que foi. Pode anotar aí, Mask Não, Company, é a Xana, MS. se não me engano, aqui o E pessoal aqui tem contato com a Xana. Eu sempre muito escuto o pessoal. bem, Uhum. muito bem. Então você pode perguntar para eles, porque foram alunos, depois viraram parceiros de negócio e agora são disseminadores dessa. Eles usam muito essa metodologia para poder construir. Vou me arriscar a lembrar o número, tá? Eles construíram agora, eles duplicaram o Pátio Chapecó, desvio 2,97%. Esse foi o desvio que eles Certo, encontraram. Tá certo. bom? O que é Tá mais? bom. Tá ótimo. Né? Então, tá bom, obrigado. Eu que agradeço. Alguém mais? Nope. Beleza, Vladimir. Muito bem. 20 horas e 31 minutos. 31, terminando. Isso. Quero agradecer a participação e presença de todos. Nós, em breve, devemos enviar um e-mail, né, com as informações para vocês acessarem o certificado com a distribuição do PDU. Vladimir, muito obrigada por compartilhar um pouco do seu conhecimento com a gente. E temos o curso em outubro, né? Nos vemos em breve. Aos pouquinhos a gente vai liberando umas chamadinhas, né? Obrigado, Gerson. A gente vai liberando aí para o pessoal ter mais um gostinho de como é que funciona, vai funcionar isso. Então fica de olho aí nas redes sociais da DC, que vocês vão poder acompanhar e entender um pouquinho melhor, porque assim, 1h30 é pouco para aquele tanto de conteúdo que a gente tem para entregar, né, não, Fabiano? Puxa, essa é visão bem geral mesmo só. Bem, bem macro, tá bom? Muito obrigado, Paulo, Gerson, muito obrigado, Raul, muito obrigado a todos aqui, muito obrigado pela participação de verdade, tá bom? A gente se vê muito em breve, então.